Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu imagino que muitas vezes você já tenha se questionado sobre a diferença desses termos que a gente vem escutando ultimamente, né? Atenção farmacêutica, assistência farmacêutica, farmácia clínica, segmento, acompanhamento. Bom, a proposta dessa aula é a gente tentar ter um guia definitivo para poder entender os conceitos e a diferença entre esses termos, tá? Primeiro, é importante a gente observar que o farmacêutico ele sempre teve um papel de destaque na sociedade. O farmacêutico sempre foi aquele profissional sério, ético, que trabalhava na farmácia, manipulando medicamentos e ofertando serviços para a comunidade. Isso está bem documentado em vários estudos históricos e também na literatura brasileira. Aí eu trouxe o exemplo, por exemplo, do romance de Jorge Amado, Dona Flor e seus dois maridos, onde a Dona Flor fica dividida entre o seu o reconhecimento social, a ética e o carinho que ela tem por aquele profissional farmacêutico respeitado pela sociedade e também entre o seu falecido marido, que tinha um outro perfil antagônico a esse profissional. Mas isso é só para mostrar, por exemplo, como era a visão do farmacêutico, né, naquele momento. Sempre foi um profissional muito respeitado, que tinha o seu lugar de destaque na sociedade. Só que aí, com a Revolução Industrial, esse processo mudou, né? O farmacêutico não precisava mais ter esse papel de manipulação, esse papel mais artesanal na farmácia. Tudo começou a ganhar uma escala maior. Os medicamentos começaram a vir já prontos, né, da indústria. E aí o farmacêutico entrou em crise, começou a achar que ele talvez não tinha mais o mesmo papel na sociedade. E se começou a se questionar, será que agora o meu papel vai ser só entregar esses medicamentos prontos, né? Mas não foi bem isso, né? A gente começou a entender ao longo dos anos que a ampliação do acesso a medicamentos também trouxe consigo um efeito colateral importante, que o uso inadequado, o uso irracional, danos e diversos problemas relacionados à utilização de medicamentos. E aí é que começava a se entender qual seria o novo papel do farmacêutico, que não era apenas mais garantir o acesso, mas garantir o uso racional de medicamentos. Esse movimento, ele começou a se expandir de forma global, um movimento clínico, de fato, né, que começou a mudar toda a profissão. E aí ele se iniciou com a farmácia clínica, foi o primeiro termo utilizado, né, onde o farmacêutico começava ainda, nesse momento, na área hospitalar, ele começava a entender de que talvez ele deveria ter um papel mais próximo do paciente, para garantir que esse paciente utilizasse corretamente o medicamento. Então, o farmacêutico ele tinha que também se integrar muito mais com a equipe de saúde. Ele teria que fazer parte da equipe de saúde, parte dessa equipe de cuidados, que era uma coisa nova para o farmacêutico, né? O farmacêutico sempre foi muito distante, muito no seu muito atrás do balcão ou atrás ou no laboratório, né, da farmácia. Então, foi um momento de muita mudança. Isso começou principalmente nos Estados Unidos, na Califórnia, com o pesquisador Donald Brody, que começou a tentar conceituar o que é que seria a farmácia clínica, né? Então, e começou a tentar normatizar o que é que seria essa atividade. Ainda nesse momento ligado aos hospitais, apesar de que hoje a gente não entende mais que a farmácia clínica é uma coisa restrita ao hospital, né? Ela pode ser exercida e realizada, né, nas farmácias comunitárias, na atenção primária, em ambulatórios, não tem essa restrição. Mas nesse momento começou nos hospitais. E aí depois passou para outros lugares do mundo, né? Como aqui na América Latina, o primeiro local foi no Chile, né? Com a professora Raquel Gonzalez e o professor Alquiles Arancibia, que foram os pioneiros em tentar implantar serviços de farmácia clínica, tentar estudar um pouco mais sobre esse conceito. Em 79, a gente tem a criação
na implantação da farmácia clínica aqui no Brasil, né? Com o professor Tarcísio Palhano, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que foi o pioneiro nos serviços de farmácia clínica do Brasil. Inclusive, no documentário que vocês podem ver, né, logo mais no link, que vocês conseguiram ver na aula, vocês vão poder observar que a farmácia clínica no Brasil tem, inclusive, registro de nascimento, que tem documentos assinados por diversas autoridades da época, mostrando o início, a criação desse serviço clínico no hospital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O professor Tarcísio Palhano, do qual eu sou muito fã, assim, né, e tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, né, ele teve a ajuda daquele pessoal do Chile, lá, e especialmente da professora Inês Ruiz, que também é uma pessoa que eu sou muito grato por poder ter conhecido. Também a professora Inês Ruiz, ela é conhecida não só por mim, mas por muitos colegas farmacêuticos do Brasil, porque ela, a cada 2 anos, realizava os cursos de farmácia clínica da Universidade de Chile. E centenas de farmacêuticos, professores, pesquisadores tiveram a oportunidade de realizar esse curso lá na Universidade do Chile. Então, ela ajudou não só a implantar, como ela também ajudou a disseminar a farmácia clínica no Brasil. Uma pessoa que tem uma importância histórica para a gente também interessante, né? E aí, o que é que começou a se entender o que é que era a farmácia clínica, né? Na década de 60, eles ainda estavam tentando formular os conceitos. Então, a gente pode observar aqui que tentou se entender que a farmácia clínica seria a farmácia orientada de forma equivalente ao medicamento e ao indivíduo que recebe. Farmácia realizada ao lado do paciente. Estava tentando se entender. Hoje, a gente entende que a farmácia clínica é uma ciência da saúde, cuja responsabilidade é assegurar, mediante a aplicação de conhecimentos e funções relacionadas com o cuidado dos pacientes, que o uso dos medicamentos seja seguro e apropriado. Então, eu destaquei muito essa palavra ciência, porque a gente vai entender hoje a farmácia clínica como um campo científico que está relacionado não só ao fazer, né, a prática do farmacêutico junto ao paciente, mas também aos estudos, análises, pesquisas desse trabalho farmacêutico junto ao paciente, tá? E aí, na sequência, esse movimento clínico, ele começa a ganhar mais força, ele começa a ganhar mais método, ele começa a se entender um pouco mais. E aí é que surge o termo atenção farmacêutica. E aí, meu amigo, acabou. A farmácia consegue encontrar o seu lugar. A gente já começa a entender qual o nosso papel e a gente começa a criar método para esse novo papel, para esse novo processo de trabalho. Aí, nesse movimento da atenção farmacêutica, eu vou trazer 2 mulheres que se destacaram muito nisso. Primeiramente, a Linda Stram, que é uma professora lá da Universidade de Minnesota, que conseguiu criar um método para essa prática profissional. E aí na época eles chamavam nos Estados Unidos de pharmaceutical care, e aí no Brasil a gente teve a tradução para atenção farmacêutica. Hoje a gente não usa mais esse termo, eu vou explicar daqui a pouco. Mas o que é que seria atenção farmacêutica para Linda, para o Cipolli, para o Morley naquela época? Eles entendiam que seria a atenção farmacêutica, ou pharmaceutical care, né? Seria a prática na qual o profissional se responsabiliza pelas necessidades relacionadas a medicamentos do paciente e responde por esse compromisso. Então, ao passo que a gente entendeu hoje a farmácia clínica como uma ciência, a atenção farmacêutica seria entendido como uma prática profissional. Uma prática que eu, farmacêutico, me responsabilizo para que o paciente tenha um uso adequado de medicamentos, para que ele não tenha problemas relacionados a medicamentos. Ainda na década de 90, enquanto estava o pessoal de Minnesota lá
construindo o que é que seria a atenção farmacêutica, na Espanha eles também estavam estudando sobre isso na Universidade de Granada. E aí se desenvolveu um outro método que a gente acaba conhecendo até um pouco mais, né, do que o método de Minnesota, que é o PWDT, né? No Brasil, a gente acaba usando mais o método DADER, da professora Maria Faus Dader, da Universidade de Granada. Então, o que provavelmente pela questão da língua, né? A língua acabou nos aproximando mais da Espanha do que dos Estados Unidos. Então, só que o método Dader entende a atenção farmacêutica como todas as atividades assistenciais do farmacêutico orientadas para o doente, para o paciente que utiliza medicamentos. Entre essas atividades, o segmento farmacoterapêutico apresenta uma efetividade maior para atingir os melhores resultados em saúde possíveis quando se utilizam medicamentos. Aí eles começam a falar de um outro termo, né? A gente já ouviu farmácia clínica, que é a ciência, a atenção farmacêutica, que são a prática, né, junto ao paciente, e aí a Universidade de Granada, o grupo DADA, traz um outro conceito, que é o segmento farmacoterapêutico, que seria uma atividade onde a gente faz um acompanhamento do paciente. Então, ele prevê diversas consultas, prevê um método específico de anamnese, de avaliação, um método de um plano, o estabelecimento de um plano de cuidado. A gente vai ver isso em outras aulas. Mas eu só queria mostrar essa questão do segmento. Isso no espanhol faz muito sentido porque é uma coisa de seguir, né? Continuamente você vai acompanhando o paciente. No Brasil, a gente acabou também alterando esse termo depois. Mas o que eu queria mostrar aqui em relação a esses termos, né? Já tentar diferenciar, como eu falei, farmácia clínica possui um caráter de ciência, que se consolida como ciência da saúde, que objetiva a promoção do uso racional de medicamentos. Os farmacêuticos que utilizam essa ciência em sua prática são designados de farmacêuticos clínicos. Depois a gente tem o conceito de atenção farmacêutica, que seria a filosofia de prática, ou seja, nesse âmbito estariam incluídos as condutas e atividades do farmacêutico relacionadas ao cuidado do paciente, que poderia se manifestar por meio do acompanhamento de pacientes, o segmento, ou mesmo outras atividades como dispensação, e aí vai. Rastreamento, conciliação de medicamentos, revisão da farmacoterapia. A gente vai discutir esses termos em outra aula, tá? E a gente tem aqui também o termo segmento. Já o segmento, ele seria uma atividade da prática farmacêutica, ou seja, da atenção farmacêutica, bem definida, que se utiliza métodos de trabalho, como o DADER, o PWDT, e o objetivo seria acompanhar os pacientes se responsabilizando pela prevenção e resolução de problemas relacionados ao medicamento. Deu para ficar claro? Mais ou menos como a gente, né, alguns colegas talvez não concordem, mas eu entendo muito que a gente vai ter uma gradação, né? A farmácia clínica como a ciência, que engloba uma parte prática, uma parte de pesquisa, por exemplo. Dentro da farmácia clínica, a gente tem a atenção farmacêutica, que seria a filosofia de prática, toda a prática, né, que está relacionada com o cuidado, e dentro disso, uma atividade específica que é o segmento, que utiliza método, que acompanha esse paciente, tá? Aqui no Brasil, a gente também discutiu sobre isso em 2002, perdão, aqui não é 2022, é 2002. A gente, inclusive, tentou chegar num consenso, né, brasileiro de atenção farmacêutica, que a gente também falava que era um modelo de prática farmacêutica desenvolvida no contexto da assistência. Já chegou outro termo aí, né? Calma que a gente vai falar. Né, que compreende atitudes, valores éticos, comportamentos, habilidades, mas também sempre falando de responsabilidade na prevenção de problemas relacionados a medicamentos, tá? Então, a gente também tem um consenso brasileiro, que eu também vou deixar esse link disponível, tá?
Nos últimos anos, em 2013, a gente conseguiu normatizar isso, inclusive no Conselho Federal. A gente tem duas resoluções específicas que aprovam as atribuições clínicas do farmacêutico e também regula a prescrição farmacêutica. Então, isso está se desenvolvendo muito no Brasil, né? É bem importante a gente estar ciente disso.